Cessar a prestação do serviço em fins de semana e feriados é uma prática odiosa. O fato de o consumidor não dispor de ao menos um dia útil imediatamente depois ao da suspensão do serviço, que lhe oportunize em agir para sanar o problema, é mais uma sanção que se impõe. Não podemos descurar da possibilidade de o prestador do serviço cometer equívoco. Pode ele suspender o fornecimento por um erro, que nenhuma atividade humana está infensa. Mais inexcusável ainda será se a suspensão causar transtornos extras ao ocorrer em véspera de fim de semana ou feriado. Propomos emendas com a finalidade de evitar transtornos desnecessários e evitáveis ao usuário do serviço público, que já se encontra em situação que não desejaria estar. Outra circunstância que tem nos causado espécie é a frequente prática da suspensão dos serviços para consumidores residenciais, justamente em sextas-feiras e finais de semana, assim como em feriados ou suas vésperas. Quero aqui parabenizar o senador Everton pelo projeto, todos aí possuem já o relatório, e em decorrência do exposto, votamos pela aprovação do PL 669 de 2019. Não tenho dúvida que houve aí um grande empenho para que a gente pudesse, no dia de hoje, ainda no primeiro ano da legislatura, nós cumprirmos a nossa missão. Foi uma das bandeiras muito fortes nossas, lutar para que se acabasse com essa taxa de religação, que nós sabemos que não é fácil. Uma família carente, uma família... Qualquer família que atrase uma conta de luz, de água, o serviço que seja essencial, a gente sabe que quando atrasa é porque realmente não tem condição de pagar, ou que houveram outras prioridades dentro de casa, e acaba que a gente sabe o quanto que ficam vulneráveis e muitas das vezes a humilhação que acontece com essas famílias. Então, de chegar lá e que pedir corte sexta-feira, 4, 5 horas da tarde, e aí às vezes com idosos, com criança dentro, um grande constrangimento, e aí quando eles levantam o dinheiro para pagar, só a taxa de religação tem casos que é quase o valor da conta que está em atraso. Nós fizemos, na época, um levantamento nos estados brasileiros e tem lugares que as taxas são muito altas. Então, a Assembleia Legislativa, e aí eu queria agradecer aqui o senador Regufe, o relator, o primeiro relator desse projeto aqui na comissão, que foi o senador Girão, que também foi muito parceiro nessa luta e pediu que o senador Regufe ajudasse a construir esse texto, onde eles conseguiram aproveitar a sugestão da Assembleia Legislativa do Maranhão, a sugestão feita pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Neto Evangelista e indicada pelo deputado Fernando Pessoa, que eu queria aqui fazer esse justo reconhecimento, porque eles estavam tratando essa matéria lá, e como é uma matéria que precisa ser federal, é uma lei federal, então não teria como ser constitucional. Então, eles trouxeram esse assunto para cá e pediram que nós assumíssemos essa bandeira. Então, estamos aqui concluindo no dia de hoje essa votação, onde, primeiro, se acaba com a taxa de religação, que ela já por si só, já é abusiva, e ninguém atrasa porque quer uma conta de água e de luz. E segundo, que quando tiver atrasado e tiver que houver o corte, esse corte não aconteça justamente nas vésperas de feriados ou vésperas de finais de semana. Então, é mais do que justo. E caso aconteça o corte durante a semana, o usuário, o cliente pagou a conta, a empresa, a concessionária, ela tem até 12 horas para restabelecer o serviço, até porque, repito, são serviços essenciais e que precisam estar funcionando para dar qualidade de vida à nossa população. Então, o senador Regufe, toda a nossa comissão, os meus sinceros, muito obrigado, não tenham dúvida que é um grande presente de Natal que vossas excelências estão dando às famílias carentes, às famílias que mais precisam do Brasil e, em especial, do nosso querido Maranhão. Agora é com a Câmara dos Deputados, iremos acompanhar de perto, conversei com o presidente Rodrigo Maia e ele nos prometeu que, assim que estiver pronto para votar, se precisar ir para plenário, ele irá ajudar a pautar logo. E se for para a comissão terminativa, melhor ainda, que nós iremos agilizar para, se Deus quiser, ainda no ano de 2020, nós podemos entregar esta lei já aprovada e sancionada para toda a população. Everton, aqui fazer apenas alguns comentários. Esse projeto é um projeto de fato inovador, um projeto que impacta diretamente na vida das pessoas e que mudou uma cultura que nós temos hoje. Por se tratar de um projeto
que diz diretamente de um serviço que é essencial, necessariamente ele tem que ser contínuo, ele não pode ter interrupção. Por mais que se pense, olha, a interrupção acontecia, porque o consumidor não pagou, mas só que ele paga. O período que ele passa sem reutilizar esse serviço, ele está pagando a taxa de religação, ele vai pagar juros e multa. Então, como eu pago juros e multa por todo o período que eu vou ficar sem esse serviço, se quando ele é restabelecido eu não sou ressarcido novamente? Então, Vossa Excelência vem buscar uma justiça social, num aspecto muito importante da linha de defesa do consumidor, sem dúvida nenhuma. Deixo claro aqui que eu não sou a favor de que ninguém aqui deixe de pagar suas contas, não é isso, mas se busca justamente dar uma condição para que um serviço essencial não seja interrompido sem condições de uma imediata religação. Então, esse prazo de 12 horas é um prazo mais que razoável, tendo em vista os altos valores que já são pagos pelo consumidor e, sem dúvida nenhuma, chegou em boa hora. Que esse projeto do senador Everton é extremamente meritório e eu me orgulho de ter sido relator dele aqui, porque ele não só prevê a proibição de concessionárias cobrarem a taxa de religação, mas, além disso, ele estipula esse tempo de 12 horas, que é um tempo mais do que razoável para que seja religado um serviço. Então, às vezes, uma série de famílias no Brasil inteiro vivem esse drama real e, às vezes, ficam ali horas e horas sem acesso à água, por exemplo, e às vezes leva 3 dias e a concessionária não religa o serviço. Então, acho que o parlamento serve para isso, para criar legislações razoáveis dentro do que possa ser execuível, do que possa ser feito de prático. E acho que isso é uma legislação razoável que está sendo criada e que protege o lado mais fraco dessa relação, que é o lado do consumidor. Então, essa como é também uma comissão de defesa do consumidor. Eu, durante o meu período como deputado federal, atuei na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, inclusive ganhei o Prêmio Congresso em Foco à época pela minha atuação na Comissão de Defesa do Consumidor. Não tinha pensado esse projeto, e é um projeto extremamente necessário nessa área. Então, quero aqui parabenizar todos os senadores que votaram favoráveis, mas especialmente ao senador Everton, que é o propositor dessa iniciativa e que ele está dando uma contribuição para uma série de consumidores nesse país que vivem esse drama e que precisavam que o poder público normatizasse essa questão. Encerramos a votação. Bem, foram aprovados com 8 votos sim os itens 6, 8, 9, 11 e 12 que constam na pauta. Então, agradeço aos senhores senadores pela votação e, com esta votação em bloco, encerramos a nossa pauta legislativa na comissão durante esse ano. Então, a todos, um bom trabalho.